Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 15. Os gregos buscam sabedoria. Ó Senhor Jesus, a gente precisa buscar o Senhor, exercitar o nosso espírito e diante dele, para que ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que ele quer falar com cada um de nós. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que ele quer transmitir. Se a gente sempre exercitar o espírito, a gente vai se achegar mais próximos dele, vamos ouvir a palavra dele de viva voz. O Senhor quer que a gente se torne mais íntimo dele, para que nós possamos cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus, que Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. Senhor Jesus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 14. Senhor Jesus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 17. Senhor Jesus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, se somos filhos,
somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ó Senhor Jesus! Agora ler com oração. João capítulo 15, versículo 16, a parte A. Ó Senhor Jesus! Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ó Senhor Jesus! Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Que espera Deus de seus escolhidos? Ó Senhor Jesus, Deus quer ter filhos maduros, que se tornem seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Estes são seus escolhidos. Sabemos que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Os que são chamados recebem a salvação eterna, mas os escolhidos receberão um galardão quando o Senhor voltar. Somos os trabalhadores da última hora, que foram chamados pelo Senhor para trabalhar na sua vinha. E o que Deus espera desses trabalhadores? Ele espera que o seu trabalho lhe renda muito fruto. É isso que Deus espera de seus escolhidos, que lhe deem fruto e que esse fruto permaneça. Por isso o Senhor disse: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ó Senhor Jesus! Em Romanos, Paulo apresenta a vida do corpo. É por meio do viver corporativo da igreja que alcançamos maturidade, o crescimento de vida necessário para obtermos a condição de herdeiro de Deus. É na esfera da igreja que conseguimos produzir frutos. Ó Senhor Jesus! A única maneira de produzir frutos é viver a vida da igreja, servir juntamente com os irmãos e negar a nós mesmos. Em nosso homem natural, somos individualistas, temos-nos em alta conta, não abrimos mão de nossa opinião, somos cheios de preferências, temos dificuldade de conviver com outras pessoas e de servir com aqueles que são diferentes de nós. Mas Deus nos colocou juntos, justamente para aprendermos a viver a vida do corpo. No corpo, aprendemos a considerar os outros superiores a nós, preferindo-os em honra. Mesmo com diferentes opiniões, temos certeza de que precisamos uns dos outros. Ó Senhor Jesus! Nesse novo momento da igreja, não há mais espaço para disputas entre aqueles que servem. Embora no passado tenha havido disputas por posição, quem fala melhor e quem fala pior, ou quem é o primeiro e quem é o segundo, agora já não há mais isso, pois estamos ocupados em preparar a vinha do Senhor, para que ela dê muitos frutos. Ó Senhor Jesus, precisamos ter consciência de que somos membros uns dos outros. Por isso, cuidemos uns dos outros, oremos pelos irmãos, suportando-os em amor, perdoemo-nos mutuamente. Não deixemos o ressentimento correr nosso coração, nem crescer raiz da amargura. Esse tipo de viver edifica a igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, daremos frutos que permaneçam e seremos escolhidos para receber o galardão. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa ficar bem claro, né, que o Senhor ele conta conosco, né, mesmo no meio de tantas situações, tantas imperfeições. É no meio disso tudo que a gente vai aprender a depender do Senhor, né, Senhor Jesus. Né, é muito fácil você ser espiritual sozinho, né, na verdade é se julgar espiritual, né, porque você não pode ser espiritual se você não for humano. Né, o próprio Senhor veio, né, cumprir a vontade de Deus, mas ele antes teve um viver humano, né, passou por toda a situação, por todo o processo da vida humana, né, foi ali gerado ali, né, como um feto, foi crescendo ali, se tornou um bebê, nasceu, né, teve que aprender a falar, a andar, né, aprender todas as coisas ali como um ser humano, passou pela puberdade, tudo isso, né, o Senhor Jesus experimentou todas as coisas, foi tentado, né, mas ele não cedeu ao pecado. Ó Senhor Jesus, né, e o que ele espera de nós? Né, que nós também possamos ter uma vida assim como ele teve, né, voltada para as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, né, nós temos perceber isso, né, hoje a gente tem o pecado habitando em nós também,
né? Nós temos o Espírito, mas também temos o pecado como uma força contrária. Nós precisamos alimentar o Espírito, né? Ter essa consciência de que nós precisamos cooperar uns com os outros, né? Senhor Jesus, né? E não prejudicar, não julgar, né? Senhor Jesus. Hoje a gente vê, né? Hoje tem muitos doutores do saber, né? Senhor Jesus, né? Alguém começa a compartilhar a palavra, logo já vem alguém ali, né? E já contesta com isso, com aquilo, e aí arrastam muitos ali atrás do seu raciocínio. Ó Senhor Jesus, né? Mas a gente vai ver ainda essa semana, né? Quando ele começar a entrar mais, né? A partir de amanhã começar a entrar mais nessa questão da palavra, né? De que, né? Você simplesmente saber ali argumentar sobre as coisas não quer dizer que você seja espiritual. Não quer dizer que você tenha compreendido as coisas na visão de Deus. E é isso que nós precisamos, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ó Senhor Jesus. Hoje ainda no meio cristão ainda há muita confusão, né, sobre isso, né? Muitas pessoas acham que o Senhor o chama e logo depois o larga, né? Deus ele vai lá, torna você filho, aí daqui a pouco você não é filho mais. Agora você é filho, agora você não é filho, né? Mas a gente precisa ficar bem claro. Todos aqueles que o Senhor chamou foram chamados para receber a salvação. São filhos de Deus e pronto. Não há aquilo que o homem possa fazer para desfazer a cruz de Cristo, né? Senhor Jesus. Se você escolhe ou não obedecer ao Pai, você não deixa de ser filho. Só que você vai deixar de receber os benefícios do Pai. É isso que ele está mostrando a diferença, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? Aqueles que realmente vão receber o galardão de Deus, né? Senhor Jesus. Como a gente já viu aqui no início dessa série do alimento diário, né? A questão da diferença entre o chamamento e a eleição. Todos os filhos de Deus já são chamados, já receberam a vida eterna. Senhor Jesus. Mas o que é a escolha? É algo que parte aí por um lado, né, a gente parte da presciência de Deus. Mas o irmão ele mostra para nós essa mensagem, né, que tem os dois lados da moeda. Por um lado tem a escolha de Deus, né, ele já sabe ali tudo que vai acontecer e nos proporcionou esse ambiente da vida da igreja para a gente crescer. E por outro lado depende da nossa decisão. Né? Todos os dias você precisa escolher a vontade de Deus. Ele nos colocou na igreja ali, mas não tem como você saber quem é eleito e quem não é. Quem está cumprindo a vontade de Deus, quem não está. Então cada um de nós precisa viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, não é simplesmente fazer coisas para Deus, mas é realmente cumprir aquilo que Ele quer. A gente viu ali, né? O Senhor chamou, né? Saiu cedo, chamou ali trabalhadores, né? Ali para trabalhar na sua vinha por 12 horas, né? Senhor Jesus. Depois saiu de novo, né? Contratou de novo na terceira hora, na sexta, na nona. Então ele chamou os trabalhadores para trabalhar 12, né? Senhor Jesus, 9, 6 e 3 horas. Né? E o normal era acabar por aí, né? Senhor Jesus. Né? E aí depois ele saiu mais uma vez, dando mais uma oportunidade. Saiu na última hora. Então os últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. A gente também já viu isso, né? O Senhor já mostrou para nós aqui. Esses que trabalham 1 hora, eles produzem o mesmo do que aqueles que trabalharam as 12 horas, aqueles que iniciaram o ministério do Senhor. Porque hoje nós temos mais visão, nós temos mais recurso, né? Nós temos mais ferramentas para a gente trabalhar, para a gente avançar a vontade de Deus. Então a gente vê ali, né, que quando o Senhor começou a chamar dos últimos para os primeiros, né, aqueles que trabalharam 1 hora receberam 1 denário, né, que foi combinado com os primeiros, né, Senhor Jesus. Mas a gente não vê nenhum dos outros reclamar, só os primeiros reclamaram, né, achando que iam receber mais. Né, e o Senhor falou, por acaso eu estou sendo injusto? Né, eu estou dando para vocês o que eu combinei? Né, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então isso a gente precisa ver, né, ali que é interessante que eles reclamam porque enfrentaram fadigas, né, do dia inteiro, enquanto os outros trabalharam apenas 1 hora. Mas ali não fala, né, o quanto foi produzido por cada um, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ver hoje, né, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos chamou para trabalhar na última hora. E nós precisamos produzir muito mais. O próprio Senhor falou, né, que aqueles que viriam após Ele fariam coisas maiores ainda do que Ele, né, Senhor Jesus. Então hoje a gente precisa viver por meio do Espírito, produzir aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor não chamou os trabalhadores da última hora para fazer qualquer coisa. Né, Senhor Jesus, Ele chamou da última hora para trabalhar 1 hora na vinha. Né, e eu creio que cada um desses se empenhou ao máximo, né, para poder produzir
aquilo que os outros com fadiga fizeram a vida inteira, né? Fizeram o dia inteiro. Então a gente vê, né, ali os apóstolos, né, a gente vê, né, tudo que eu já compartilhei, né, as últimas semanas aí, o Alimento Diário vem compartilhando para nós, todas as fadigas ali, poxa, Paulo, né, quanta riqueza deixou para nós, e hoje, né, o inimigo de Deus tem feito as pessoas desconsiderarem tudo aquilo que Paulo fez, né, Senhor Jesus. É como se alguns olhassem ali e falassem, não, o que você fez não tem valor, né? Você ficou aí o dia todo, mas eu aqui em uma hora estou fazendo muita coisa. Você está mostrando para nós que a gente não deve se orgulhar, né? Nós precisamos ter consciência que nós somos membros uns dos outros, né? Aquilo que Paulo fez foi para nos beneficiar, é aquilo que a gente vive hoje, é o que algum irmão um tempo atrás fez, então a gente está sempre sobre os ombros uns dos outros. Graças ao Senhor por aqueles que começaram, né, Senhor Jesus, aqueles que deram continuidade hoje à nossa vez. Então a gente não pode ficar distraído com essas coisas, né, Senhor Jesus, o Senhor vai nos dar aquilo que é justo, né, aquilo que você trabalhou, né, então mostrando para nós, fomos escolhidos por Ele para trabalhar. Há muitos por aí distraídos, né, pensando nas suas próprias coisas, no seu próprio benefício. A gente vai ver muito disso ainda durante essa semana. Mas nós não podemos ficar distraídos, nós estamos na igreja para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para trabalhar na vinha, para colher fruto da vinha, né, Senhor Jesus. A gente já viu, né, que o próprio Senhor ele fala, né, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, né, Senhor Jesus. Por isso ele fala para nós, não foi vocês que me escolheram, né, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor ele nos chamou e nos designou. A gente viu aqui, né, não só a parte da vinha, mas também como uma parte da boda. O Senhor preparou um banquete, estava tudo pronto, era só ir e comer. Mas os judeus rejeitaram, né, Senhor Jesus. Né, e ainda mataram os profetas, né, aqueles que vieram trazer a palavra. E hoje não é diferente. Né, hoje, quando você vê realmente pessoas aí trazendo uma palavra que realmente é espiritual, as pessoas estranham, né? E aí já querem logo acabar com aquilo ali, já agarra e tal. Ó Senhor Jesus, mas aí o Senhor o que ele fez? Né? Ele tomou uma providência, né? Senhor Jesus, né? Esses aí não vão aproveitar daquilo que Deus tem. Então vão ficar simplesmente preocupados com as coisas, né? Um foi para o seu campo, outro foi para outro lugar, outro foram fazer outras coisas, né? Senhor Jesus. Mas perderam o principal, aquilo que Deus já deixou preparado. Então o Senhor falou, olha, vai pelas encruzilhadas, vai por todo lugar e traz todo para que fique cheia a minha casa. Então ela fala ali que ficou lotada, né, ali a festa do Senhor, mas tinha bons e maus. Né, como eu sempre compartilho aqui, né, às vezes as pessoas ficam olhando os escândalos por aí, né, no meio evangélico, isso e aquilo. Eu falo, irmão, não deve se espantar, se a Bíblia falou que ia acontecer, está espantado por quê? Né? O Senhor chamou bons e maus para a sua boda, mas ali foi encontrado um homem que não tinha uma veste adequada, né? Ele não trazia veste nupcial, ele foi para a festa do Senhor de qualquer jeito. Então nós não podemos ser esse, nós precisamos estar diante do Senhor revestido do Espírito, né? Esse que não se revestiu, né? Esse que não se cuidou, não se guardou, né? Diante da orientação que Deus deu, diante do chamamento de Deus, né? Perdeu sua eleição. Foi lançado para fora, onde haverá choros e ranger de dentes. A gente já viu aqui, no galardão é um prêmio, né, para aqueles que obedecem o Senhor, para aqueles que realmente estão andando de acordo com aquilo que Deus designou. Senhor Jesus, a gente não deve olhar para as situações, murmurar, nada disso. O povo de Deus, durante toda a Bíblia, fez isso e olha quanta situação negativa, né, mas serviu de exemplo para nós. Não podemos seguir, né, pelo mesmo caminho. Então o que Deus espera de nós, que a gente produza fruto, mas não é de qualquer jeito, é bordando a nossa veste nupcial. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Senhor Jesus, o Senhor nos chamou, mas a gente não pode se apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Para isso Ele nos deu o Espírito, né? Ele nos deu Cristo como nossa vestimenta, né? E os nossos atos de justiça hoje, né? Que são o bordar da veste, para a gente se apresentar na presença do Rei. Nós vamos ter consciência disso. Um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. A gente vai ver mais ainda isso durante a semana. Mas como ele tocou, né, a gente tem que ter essa consciência, nós somos membros uns dos outros. Você precisa cuidar. Não podemos desprezar ninguém, nenhum ministério, nada.
nós precisamos realmente cuidar dos irmãos, levar uma palavra de vida. Mas para isso a nossa veste também tem que estar adequada. Então ele fala para a gente cuidar, para a gente orar e suportar em amor. Esse suportar não é você aguentar, não, tem que aguentar aquela pessoa, não é dar suporte mesmo, é apoiar, Senhor Jesus. E também tem que aprender a perdoar. O Senhor chamou os bons e os maus, Senhor Jesus. Mas a questão não é o que a gente é, se a gente é bom, se a gente é mau, mas a questão nossa ali, o Senhor não botou os maus para fora, mas Ele botou aquele que não trazia veste, aquele que não se revestia de Cristo. Então hoje, como é que a gente se guarda hoje na vida da igreja? Como que a gente faz aquilo que Deus espera? Nos revestindo de Cristo. Alguns trocaram isso por outras coisas, por sabedoria humana, por técnicas, por querer produzir isso, produzir aquilo. Mas o que nós precisamos simplesmente fazer é ter Cristo como nossa vestimenta. O que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente vive, o lugar onde a gente está, o que precisa ser apresentado é Cristo. Pode estar tudo certo, mas não tem Cristo, Senhor Jesus. De repente aquele homem sem veste nupcial, de repente era a melhor pessoa da festa. De repente é alguém que ninguém ia reprovar. Chegou ali, era uma pessoa de boa índole, tudo e tal. Mas o Senhor olhou para ele e viu, você não tem veste. Você não está revestido de Cristo. Então não são as coisas que a gente faz, aquilo que a gente está conseguindo diante do Senhor, tudo é mérito do Senhor. Ele nos chamou, Ele já preparou a vinha, o fruto está pronto, é só colher. E para isso precisa da nossa obediência, Senhor Jesus. Ele precisa nos encabeçar. E outro ponto que Ele está aqui, para a gente não deixar um ressentimento correr o nosso coração, para não crescer uma raiz de amargura, Senhor Jesus. Eu tenho falado muito isso aqui ultimamente. A gente precisa estar de coração limpo diante do Senhor. O inimigo vai sempre levantar essas situações para que a gente caia no mesmo erro, a gente fique incorrendo no erro dos outros. Mas nós precisamos aprender diante do Senhor. Senhor, não vou me deixar contaminar. Eu vou continuar com a minha veste aqui limpa, resplandecente e pura na Tua presença. Nós estamos na presença do Rei, não estamos em qualquer lugar. Ó Senhor Jesus, Ele mostra que é esse tipo de viver que edifica a igreja, que edifica o corpo de Cristo. Não viver que não retribui mal por mal, não se exaspera, mas está sempre ali considerando os outros superiores, sempre se colocando numa posição de cuidar do outro, de orar, de amar, Senhor Jesus, de apoiar, de perdoar, de mostrar a esfera do amor de Deus. A vida da igreja é uma esfera, Senhor Jesus. E a gente vive nesse ambiente de tanta diferença, de tantas situações, mas é a sabedoria de Deus. Deus nos colocou juntos, justamente com pessoas tão cheias de preferência, de opinião, com dificuldade, Senhor Jesus. Mas para mostrar para nós também a nossa dificuldade, a gente às vezes se considera superior, a gente acha que nós merecemos mais do que os outros, como ele tocou aqui, a gente tem a nós mesmos em alta conta, Senhor Jesus. Não, eu não sou como esses outros, eu sou merecedor, eu sou isso, eu sou aquilo. Ó Senhor Jesus. A gente precisa ver, aprender a ver os outros como o Senhor vê. O próprio Deus veio na pessoa de Jesus com muita humildade, não veio ostentando nada. Ó Senhor Jesus, e o Senhor nos colocou junto para a gente servir, justamente para a gente aprender a viver a vida do corpo. Nosso corpo não tem nada que seja uma coisa igual a outra, Senhor Jesus. Sempre tem uma diferencinha aqui ou ali. Mas é tudo para se complementar. O nosso corpo, qualquer partezinha faz muita falta. Ó Senhor Jesus. Então no corpo a gente precisa aprender a considerar os outros superiores a nós, preferindo-os em honra. Honrar uns aos outros, honrar aquilo que o Senhor tem buscado em nós. Mesmo com tantas diferentes opiniões, com tantas situações, a gente precisa ter essa certeza, essa consciência que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de todos os filhos de Deus. Deus precisa de cada um. Ninguém vai fazer a parte do outro. A gente precisa realmente mostrar a importância de cada um se voltar para o Senhor, porque é isso que Deus espera daqueles que Ele escolheu. Não tem como a gente saber quem é escolhido de Deus. O que a gente pode fazer é investir. Investir assim como o Senhor fez, investir tudo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais.
Ó Senhor Jesus, amém.